Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Filipenses, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6. Fala assim, ó: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela presença do Senhor já nessa reunião, pela graça do Senhor manifestada sobre nós. Que o Teu Santo Espírito venha, Deus, sobre nós e que a Sua palavra testifique nos nossos corações a verdade e ela possa, Deus, encontrar em nós uma boa terra e germinar dentro de nós. Que essa palavra, Senhor Jesus, venha tocar os nossos corações e produzir frutos para a eternidade, Senhor Jesus, nas nossas vidas, e tocar, Senhor Jesus, aqueles que estão próximos a nós, nos tocar e tocar aqueles que estão próximos a nós. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nos últimos dias, esse texto de Filipenses, ele tem sido meu companheiro, a ponto de citá-lo tanto a decorá-lo. Filipenses 4, de 6 a 8, eu quero ministrar algo, eu espero que aquilo que é da parte do Senhor venha sobre a sua vida e as nossas vidas hoje. Deixa a sua Bíblia aí aberta ou ligada nesse texto, a gente vai ficar voltando nele algumas vezes. Mas, se você for até o capítulo 16 de Atos, lá no livro de Atos, capítulo 16, você vai ver um momento em que a igreja em Filipo, a igreja dos filipenses, foi instituída. É um texto famoso lá em Atos, porque é aquele texto onde Paulo e Silas estão lá em Filipo, né, e eles vão ali instituir essa igreja. Você vai ver a conversão de uma mulher chamada Lídia. Depois Paulo é preso, Paulo e Silas são presos, e é aquele famoso episódio quando eles estão na cadeia cantando, e há um tremor, as cadeias se abrem, né, o carcereiro se desespera, pensando que os presos haviam fugido, mas na verdade eles não fugiram. Paulo estava lá, prega para o carcereiro se converte, né, e o texto vai terminar em Atos 16, dizendo que após sair da prisão, após Paulo e Silas saírem da prisão, eles voltam à casa de Lídia e eles vão ali tranquilizar os irmãos, ou seja, havia já uma igreja instituída ali, que é a igreja em Filipo, a igreja dos filipenses. Cerca de 10 anos depois desse episódio em Atos, você tem a carta de Paulo escrita aos irmãos na igreja de Filipo, tá? Mais uma vez, Paulo estava preso, provavelmente numa prisão romana, e ele recebe, na cadeia, ele recebe a visita de um irmão chamado Epafrodito. Esse irmão vem até ele e entrega para Paulo donativos, doações, uma oferta, e essa oferta vem justamente da igreja dos filipenses. E então Paulo agora escreve essa carta, né, em resposta à oferta entregada para ele, né, por essa igreja. E a carta aos filipenses então é uma resposta, enquanto ele estava preso, à bondade dessa igreja para com Paulo. E por mais que ele estava incerto, preso, incerto a respeito do seu futuro, por mais que ele não tinha certeza a respeito do que poderia acontecer com ele,
em algum momento ele poderia ser solto, mas ele poderia corria um risco de vida ali, estando preso, estando sobre a tutoria dos romanos. Por mais que a situação de Paulo não era tão agradável, a tônica da carta, a tônica do que ele escreveu para os filipenses é a respeito de alegria. Então, essa é uma carta conhecida como a carta da alegria. Paulo fala várias vezes, escrevendo aos irmãos, é uma carta curta, ela tem só 4 capítulos, mas ele fala várias vezes a esse irmão sobre se alegrar, se regozijar no Senhor. Por mais que a situação dele não era uma situação de se alegrar, né, se a gente voltar aí no capítulo 4, nós lemos a partir do verso 6, mas se você voltar no verso 4, você vai ler um dos textos mais famosos da Bíblia, quando Paulo vai dizer para aqueles irmãos, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mesmo diante de uma circunstância que não é favorável à alegria, mesmo diante de uma situação que não é tão assim, que vai te deixar feliz, mas a sua alegria, ele diz, está no Senhor. Então, alegrai-vos no Senhor, sempre se alegrem. E aí, então, o nosso objetivo aqui hoje é, a partir do verso 6, onde nós lemos, tirar daí os ensinos que Paulo coloca para aquela congregação, para aqueles irmãos, para aquela comunidade, a partir do verso 6. Amém? Você me entendeu até aqui? Então vamos lá. Volta comigo no verso 6 de Filipenses capítulo 4. Na primeira frase que Paulo usa com os irmãos: não andeis ansiosos de coisa alguma. Esse é o nosso primeiro ponto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra usada aí por Paulo para ansiosos, ou ansiedade aí, ela significa, no original, estar preocupado com algo, ou estar alerta, estar em estado de alerta por causa de algo. É a mesma palavra que Jesus usa em Mateus 6, 25, quando Jesus fala assim, Mateus capítulo 6, verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, nos dois textos, Mateus 6, 25 e Filipenses 4, 6, o termo ansioso aí, é o mesmo termo e significa estar em estado de alerta, estar preocupado. E tanto Jesus dá esse ensino e depois Paulo repete esse ensino de Jesus, escrevendo aos Filipenses, ele diz, não andeis preocupados com a vida, preocupado com algo que está na sua vida. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer é, como nós não vamos ficar preocupados se a vida e o mundo que nós vivemos é algo preocupante? Se nós temos inúmeras preocupações, se ao nosso redor existem tantas coisas que nos deixam preocupados, e todos nós aqui, em níveis diferentes e por circunstâncias diferentes, estamos preocupados. Se você parar aí para pensar, se alguns pensar demais, chega e chora. Não é verdade? Você está preocupado com alguma coisa? Tem alguma coisa que requer a sua atenção? E aí vamos lá, a gente tem o trabalho ou a falta dele, as dívidas, os negócios, às vezes não está legal. A saúde, a sua saúde, a saúde de alguém próximo. Se você tem filhos, a saúde dos filhos. Os filhos são uma coisa que gera preocupação. Os relacionamentos, e etc. Tem um monte de coisa. Se você for parar para pensar, existe uma infinidade de coisas que requer a sua atenção e que vão te deixar, querendo ou não, preocupado. Você vai se preocupar. Você está sentado aqui, mas amanhã é segunda-feira. O ano está acabando, mas amanhã ainda é segunda-feira. E você tem preocupações.
Você vai acordar amanhã, eu vou acordar amanhã, nós vamos trabalhar e as preocupações estarão conosco. As metas, os objetivos, essas coisas preocupam. Agora, a primeira coisa que a gente precisa entender do que Jesus disse e do que Paulo replicou aos irmãos filipenses: não andeis ansiosos, não fiquem preocupados com as coisas. A primeira coisa é que é óbvio que Jesus e tampouco Paulo estão ensinando a você fechar os olhos diante dos problemas, uma irresponsabilidade diante do que está acontecendo. Finge que não está acontecendo problema nenhum, não anda ansioso, ansiedade mata. Então, não fica preocupado, esquece o problema, finge que ele não existe e toca a vida. Não é isso que eles estão querendo dizer, porque isso não combina com o caráter de Cristo, não combina também com o caráter do apóstolo Paulo, de fugir dos problemas. Ele não está pedindo, olha, não andem ansiosos, não fica preocupado, mas não é para fechar os olhos e fingir que o problema não existe, porque até quando você vai conseguir fechar os olhos e fingir que o problema não existe? Ele vai estar lá, na sua frente, ele vai aparecer. Se tem um problema, se tem uma preocupação, mais hora, menos hora, você pode fingir que ela não existe, mas ela vai aparecer diante de você. Então a ordem de Jesus e tanto de Paulo não é para fechar os olhos, para negar uma realidade. Paulo não estava negando a prisão era real. Inclusive as tristezas de Paulo eram reais. Quando ele recebe Epafrodito fica doente, você lê isso na carta. E ele fala, olha, ele esteve doente, mas graças a Deus ele foi curado, para que não haja sobre mim tristeza sobre tristeza. Ou seja, aquele homem estava enfrentando uma realidade difícil. Então a ideia não é fechar os olhos e fingir que o problema não existe. Mas repara comigo, tanto em Mateus 6,25, quando Jesus fala, e em Filipenses 4,6, quando Paulo repete o ensino de Jesus, que tem uma palavra ali importante: não andeis ansiosos, não andeis preocupados. E andar fala de conduta, comportamento. Ou seja, qual que é o ensino aqui para nós? O seu comportamento, a sua conduta, não pode ser uma conduta preocupada. Não coloque as suas preocupações em posição de destaque na sua vida, de modo que todas as suas ações sejam uma tentativa de responder às suas preocupações. Não coloque elas no centro da sua vida, não fique orbitando as suas preocupações. Não deixem elas lá, de modo que tudo que você faça, que tudo que você pensa, que todas as suas decisões, todas as suas atitudes, são, de uma maneira ou de outra, para resolver as suas preocupações, deixando as suas preocupações no centro da sua vida. Não faça isso. É isso que quer dizer. Não tenha uma conduta o tempo inteiro preocupada. Por quê? Porque, em primeiro lugar, aquele que tem essa conduta, aquele que coloca os problemas, que entroniza os problemas, tudo que ele faz é para, de uma maneira ou de outra, ganhar mais dinheiro, resolver alguma coisa, isso não está bom. Tudo que a pessoa faz é para resolver situações, é para resolver inquietações. Deus não está no trono dessa vida. Deus passa a ser um coadjuvante, uma peça que eu preciso usar de vez em quando para conseguir receber algo para poder resolver os meus problemas. Consegue enxergar isso? Porque o que eu preciso mesmo não é de Deus, é do poder de Deus. É usar Deus para que Ele me abençoe, para que eu consiga resolver. Porque o importante é o problema que eu preciso solucionar. E agora deixa eu te perguntar, todos os seus esforços, ou os meus, para resolver os nossos problemas, caso você consiga resolver, pensa num problema cabeludo aí, fazendo favor. Pensou? Pensa que você resolveu ele agora. Pá, resolveu. Você conseguiu resolver esse negócio aí.
Você se esforçou e resolveu. Agora a pergunta é: qual o valor eterno do seu esforço para resolver esse problema? O que toda a energia que você gastou para resolver o problema contribui para a eternidade? Qual que é a resposta? Nada. Não contribui em nada. Foi por isso que Jesus disse: por que vocês estão ansiosos quanto ao que é a vez de comer ou de beber? Não fiquem preocupados. Os gentios se preocupam com tais coisas. Em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso esforço para resolver os problemas não vai produzir nada que seja eterno, e tem mais, vai roubar de nós a possibilidade de que algo eterno seja construído em nós. As nossas preocupações centralizadas roubam de nós valores eternos, roubam de nós tesouros eternos. E a gente tem exemplos bíblicos disso. Se você se lembrar, uma das parábolas mais famosas de Jesus é a parábola do semeador. Na parábola do semeador, ele fala de 4 terrenos, onde as sementes estão sendo lançadas. As sementes ali, depois Jesus explica a parábola para os discípulos, as sementes é a palavra. É aquilo que, se germinar, vai gerar algo eterno, algo para a eternidade. Então é aquilo que tem valor eterno. Um dos terrenos é um terreno espinhoso, aonde a semente foi lançada e os espinhos sufocam ela, e ela não consegue germinar. Quando Jesus vai explicar a parábola, em Mateus 13, 22, no verso 22, ele vai explicar o que significa o terreno com espinhos. E ele vai dizer 2 coisas. Ele vai falar: olha, esse terreno com espinhos significa os cuidados com o mundo e a fascinação pelas riquezas. Ele vai dizer: essas coisas sufocam a palavra e ela não consegue germinar dentro do indivíduo. 2 coisas: cuidado com o mundo e fascinação pelas riquezas. O desejo de ter mais dinheiro, o desejo sempre de fazer algo para ganhar mais, para ter mais. Esse não é o nosso foco hoje. O nosso foco hoje está na outra parte que Jesus fala, que é os cuidados com o mundo. E se você olha no original, a palavra que Jesus usa para dizer, olha, o que sufocou a palavra, os espinhos são os cuidados com o mundo, é justamente a palavra ansiedade, preocupação. Ele está dizendo, as preocupações, elas sufocam a palavra e impedem que tesouros eternos sejam gerados no indivíduo. Outro exemplo, teve um momento que Jesus foi se hospedar na casa de Marta e Maria, texto também muito famoso. Jesus chega lá e você tem o comportamento das 2 irmãs. Marta, o tempo todo preocupada e correndo de um lado para o outro, porque afinal de contas, o mestre estava ali e ela queria servi-lo bem, recebê-lo bem. Não é uma preocupação plausível, não é um negócio assim, realmente tem que se preocupar com isso. Mas eu não disse em momento nenhum aqui que as suas preocupações não são plausíveis. Elas são reais. Mas o que eu estou tentando te mostrar é que se nós centralizarmos as nossas preocupações, nós vamos perder tesouros eternos. Marta está preocupada, o tempo todo correndo, e ela vai chegar numa hora e vai dizer: Senhor, o Senhor não te importa que a minha irmã está aí só te ouvindo? Ela não pode vir me ajudar? E ele responde, Lucas 10, 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. E Maria escolheu a boa parte, e dela não vai ser tirado. Por quê? Quem estava ali, irmãos, era o Deus encarnado, aquele que existiu sempre, aquele sob o qual todas as coisas que foram feitas se fizeram.
e ele estava ali encarnado diante delas. Eu acho que o coração de Maria era assim: eu sei que ele pode até estar com fome, mas deixa eu ouvir. Essa parte não será tirada. E as muitas preocupações de Marta eram até importantes, mas era mais importante e tinha valor eterno ouvir o que ele ia dizer. Você consegue entender? Entre fazer um bolo e ouvir o que Jesus ia falar. Entre preparar algo para ele na cozinha e ouvir o que ele vai dizer, quais palavras vão sair da boca dele que é eterno. Quando nós centralizamos as preocupações, quando nós colocamos elas no centro, quando nós orbitamos ali ao redor da preocupação, só existe a preocupação, não tem mais nada na minha vida, só aquela preocupação, nós perdemos tesouros eternos. Por quê? Porque a palavra pode até ser germinada, mas ela é sufocada pela preocupação. E meu desejo nessa noite é que isso que está sendo lançado aqui pelo Espírito nos nossos corações, no meu coração, no seu coração, que não haja espinhos em nós, que vão sufocar isso, porque nós estamos muito preocupados. Amém? Em segundo lugar, o que a gente lê lá, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graça. Os nossos pedidos, eles precisam ser levados diante de Deus. Não, o problema não é pedir a Deus. O que Paulo está dizendo? Não fiquem preocupados ou ansiosos, mas em tudo que os seus pedidos, aquilo que você quer pedir a Deus, que em tudo eles sejam conhecidos de Deus. Então, o problema do homem, o nosso problema, não é pedir, não é o fato de poder pedir algo a Deus. O problema é o coração que pede. É a condição do coração que está pedindo. E isso a gente vê em Tiago, capítulo 4, verso 1. Quando Tiago escreve assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Agora presta atenção: nada tendes, porque não pedi. Vocês não pedem, por isso vocês não têm. Quer dizer que pedir não é errado. Mas olha o próximo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. E a palavra prazer é hedonê, de hedonismo, prazer para mim. O problema não é pedir, o problema é que quando eu vou diante de Deus, eu quero algo que vai me satisfazer. É prazeroso para mim, só vai resolver o meu problema, porque afinal de contas, eu estou orbitando os meus problemas. Não, o que eu peço não tem valor eterno. O que eu peço não é para ser abençoado, para abençoar mais. O que eu peço não é para que aquilo que eu receba faça sentido para o propósito de Deus na minha vida, não. O que eu preciso é resolver a minha situação. Eu peço para alimentar os meus prazeres. É por isso que não recebem o que pedem. Porque Tiago está dizendo: vocês pedem mal. E Paulo dá os caminhos desse pedido. Olha, vocês precisam fazer com que as suas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e sempre com ações de graça. Ou seja, orar e colocar diante de Deus aquilo que eu preciso, suplicar, e a súplica é um clamor muito mais intenso. É um clamor de alguém que está com dor. É um clamor de alguém que clama a Deus, até transferir a Deus a dor que está na alma. Isso é súplica.
você está desesperado e você se põe diante de Deus, e até que isso saia da sua alma e seja transferido às mãos do Senhor, você não para de suplicar, isso é súplica. E Ele está dizendo, sempre com ações de graça. A gente precisa lembrar que oração não é só o meio pelo qual eu consigo as coisas de Deus, mas é o meio pelo qual Deus consegue as coisas de mim. É uma conversa. Há momentos na oração que a gente fica calado. Não há o que dizer, há o que sentir. É uma conversa. E você se põe diante de Deus com todos os seus pedidos. Você suplica a Deus. Mas Ele está dizendo, sempre com gratidão. Sempre com ações de graça, que foi como nós começamos esse culto. Tem outros textos que nós vamos ler, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, quando eu me coloco diante de Deus, em oração ou em súplica, eu sempre preciso fazer isso, com gratidão no meu coração. Sempre expressar a Ele gratidão pelo que Ele já fez por mim, pela minha casa. E por mais que o meu pedido não seja atendido por Ele, eu preciso expressar gratidão intensa por Deus, porque a gente tem que se lembrar, que por mais que a gente não ganhe mais nada na vida, Ele já nos deu tudo o que Ele tinha, Cristo no Calvário. Então todas as vezes que eu me aproximo de Deus, para pedir a Ele algo, eu preciso me apresentar a Ele grato e me lembrar que Ele já me deu tudo o que eu preciso em Jesus. Ele já deu tudo. Agora, o problema é que nós, além de vivermos em um mundo de preocupações, nós também vivemos em um mundo de insatisfações. Nós estamos sempre insatisfeitos. Sempre insatisfeitos. E o mundo é para isso mesmo. Você compra um celular hoje, é top. Daqui um ano, meu irmão. Daqui um ano não, daqui 6 meses tem outro. Mais top. E aí o seu já não presta. Quer dizer, ele presta, é você que acha que ele não presta. Por quê? Porque a gente se torna insatisfeito diante das coisas muito fácil, muito rápido. Levanta a mão, levanta o dedo do pé aí. Quem está super feliz com o carro que tem, fala, gente, esse carro aqui, quando eu entro dele, dá... que carrão! Levanta a mão quem está assim, satisfeito com o carro. A não ser que você comprou ontem. Você comprou ontem. Pode ter até alguém grato, mas a maioria de nós falou assim, podia ter outro, né? Podia ter um melhorzinho. Nós estamos insatisfeitos, quase que sempre. É a nossa condição. Mas todos os dias, quando a gente se apresenta diante do Senhor, a gratidão ela vai colocar o nosso coração no eixo. Jesus, obrigado. E eu sou grato, sempre com gratidão, sempre apresentando-se diante de Deus, com gratidão. Amém? E depois o que Paulo vai dizer? No verso 7 agora. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Eu quero focar na parte que Paulo diz, e a paz de Deus, que excede o entendimento. Seria muito legal se a gente lesse o verso 6 e fosse assim, verso 6. Façam os seus pedidos a Deus, pela oração, pela súplica e com gratidão. Verso 6. Verso 7. E Deus responderá tudo o que você pediu. Aleluia. Essa Bíblia, esse versículo é mais massa. O que Paulo disse? Peçam a Deus. Façam os seus pedidos. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. E no verso 7.
e a paz. Ele não falou que você vai receber o que você pediu. A paz de Deus vai encher o seu coração. Presta atenção. Tem vezes, em boas partes das vezes, que Deus responde nossas orações. E Ele faz aquilo que nós pedimos. Ele atende os nossos pedidos. Mas tem vezes que Deus não vai fazer o que você está pedindo. Não adianta chorar, jejuar, suplicar, desesperar, arrancar os cabelos. Ele não vai fazer. Lembra de Eliseu, profeta de Deus, homem que se moveu e através de Eliseu, muitos milagres foram feitos. Mas em 1 Reis 13, 14, você vai ler o seguinte: e Eliseu estava doente, da doença que o mataria. Por que Deus não curou Eliseu, irmãos? A resposta é muito simples: não sei. Por que vai ter coisa que você vai pedir para Deus e Ele não vai fazer? Não sei. Ele é soberano em suas decisões. Por que tem gente que a gente ora para Deus tirar do hospital e curar, e Ele tira e cura? Mas tem gente que a gente ora para Ele tirar do hospital e curar, e a pessoa morre. Não sei. Não sei. Um dia nós vamos entender diante dEle. Porque todas as coisas que Ele faz, e em tudo Ele é bom. Mas nós vamos entender, ver o que Ele vê, sentir o que Ele sente. Um dia nós vamos estar diante dEle e vamos poder entender essas coisas. Mas não há uma promessa aqui de que tudo que você pedir e suplicar diante dEle, Ele vai fazer. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: suplique, peça, faça que os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede o entendimento. Aqui está o segredo. Porque às vezes, você vai ver pessoas que o exterior dele, por que essa paz, ela excede o entendimento? Porque ela não corresponde com o estado do indivíduo. Você vai olhar para a vida do cara e está arrebentada a vida dele. Vamos pensar num quadro, e está com uma doença que não tem cura. Está no hospital, os médicos já disseram, a qualquer hora morre, não tem mais o que fazer. Não tem como. Como é que você conversa com uma pessoa dessa? Você vai lá orar para uma pessoa dessa? Já orou, já fizemos de tudo. Não tem como. Sabe, quando os médicos falam assim, você crê em uma coisa agora, é só Deus, não tem jeito. Aí você vai conversar com um indivíduo desse, numa condição dessa, e o cara está em paz. Você chega para conversar com ele, te dá um sorriso, fala: bom dia, querido. Fala: bom. Por que ele está em paz? Porque a paz de Deus excede o entendimento. É a paz de Deus. E em contraste com a paz humana, os homens olham e falam assim: era para esse homem estar desesperado. Porque a paz humana, ela é ouro de tolo. Já viu o ouro de tolo? Brilha como ouro, tem forma de ouro, é bonito tanto quanto o ouro, mas não é ouro, é falso, não tem valor. Essa é a paz humana. Você pensa que se você tiver 1 milhão na conta hoje, seus problemas estão resolvidos. Dinheiro é algo abalável. A nossa paz é abalável. Ela é ouro de tolo, mas há uma paz que excede o entendimento. Querido, que mesmo que nada ao seu redor mude, nada mudou, mas dentro do homem existe paz. Paulo estava preso, ele não sabia o que ia acontecer, se ele ia ser solto ou se ele ia ser morto. E você lê no capítulo 1, na introdução à carta para os Filipenses, ele vai falar assim: olha, irmãos, se eu morrer, isso vai me ser por lucro, porque eu vou ver o Senhor. Mas se eu não morrer, isso também vai ser bom, porque eu estarei com vocês e poderei ministrar mais o Evangelho. A perspectiva do homem não é voltada para o problema, é voltada a Cristo. Repara que sempre é voltada a Cristo. Eu estou com um problemão, eu estou preso aqui, e ele não estava numa prisão da Suíça, irmãos,
que tinha internet, telefone, frigobar. Não, irmão, eu estava na prisão romana, no ano 61 depois de Cristo. Sei lá em que condição que esse homem estava lá dentro. Mas ele está dizendo, se eu morrer é lucro. Glória a Deus. Mas se eu viver, eu vou poder escrever mais aos meus irmãos. Irmãos, alegrai-vos. É doido. Não. Ele tem paz que excede o entendimento. E ele vê tudo na perspectiva do Senhor. Amém? E próximo. E ele vai dizer, essa paz guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Percebe que Paulo dá o caminho. Ele vai dizer, recapitulando para você, nós não podemos nos curvar às nossas preocupações. Nós devemos nos apresentar os nossos pedidos sempre diante de Deus. E ainda que Deus não responda, a paz de Deus, que excede o entendimento, estará em nós. E essa paz vai guardar os nossos corações. E guardar aqui, a palavra que ele usa, é guardar no sentido militar. É como um militar se estivesse protegendo algo contra uma invasão inimiga. Ele vai dizer, essa paz de Deus guardará, vai proteger a sua mente e o seu coração. Mente e coração, fala de emoções, sentimentos, sensações. Porque diante dos problemas, e nós vivemos em um mundo emocionalmente cansado, porque diante dos problemas, quando a gente começa a olhar as circunstâncias, a gente se cansa, se entristece, fica com medo, preocupado. Eu estou falando bobagem? E essas coisas começam a trabalhar, e essas coisas começam a entrar nos nossos corações e nas nossas mentes. E quando você vê, você não tem alegria, as coisas não estão, nada te satisfaz, você acorda, vive, dorme triste, nada mais te alegra. Por quê? Porque as muitas preocupações tomaram um lugar no seu coração e na sua mente. Você não tira da mente aquele problema, aquelas situações, aquele negócio. Você fica orbitando aquilo dali e isso vai descer para o seu coração. E a coisa vai começar a feder. E você vai começar a ficar triste, sempre preocupado. A vida perde cor e beleza. O que Paulo está dizendo é essa paz, ela vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ainda que os problemas existam, o seu emocional, o seu interior vai estar guardado em Jesus. Aqui eu preciso abrir uma janela, porque vai ter vezes, talvez você está me ouvindo, e você está nessa situação, vai ter vezes, querido, que você vai precisar de uma ajuda, conversar com alguém, se colocar diante de uma outra pessoa e dizer para ela o que está acontecendo com você, abrir seu coração. Vai ter vezes que você vai precisar de uma ajuda médica, tomar um remédio. Irmãos, Deus ele se manifesta em milagres. Você crê nisso? Que Deus se manifesta em milagres, que Ele faz coisas que são miraculosas. Ao longo da Bíblia a gente lê Deus fazendo coisas miraculosas o tempo todo. O tempo inteiro Ele faz coisas que são milagres. Como Ele tirou o povo do Egito, milagres. 10 pragas. Depois o mar abriu. Tinha uma nuvem de dia, uma nuvem de fogo à noite. Pão caía do céu. Essas coisas são normais? Não, é milagre. Deus age por meio de milagre. Só que tem hora que Deus também age por meios naturais. Teve uma hora que Ele decidiu destruir tudo. Eu vou arrebentar tudo. Não tem ninguém aí que presta, só o Noé. Então eu vou arrebatar Noé. Pensa Noé subindo na glória. Os bichinhos subindo tudo na glória. Aí Deus arrebenta tudo. Depois eles descem tudo na glória. Pensa que miraculoso seria? Não. Ele agiu de forma natural. Noé, faz uma arca, cara, que vai chover, o negócio vai ficar ruim. Põe os bichos dentro dessa arca. Fica trancado com eles aí. Tá bom? Faz uma arca. Vai ficar flutuando aí até resolver o problema. Ele não fez nenhum milagre.
Ele mandou um cara fazer uma arca. É uma coisa natural. Tem hora que Deus vai agir em meio a coisas naturais. Então, querido, tem hora. Escuta eu. Toma um remedinho. Toma um remedinho, irmão. Ah, porque falta de fé. Não, irmão. Deus age em meio a coisas naturais. Deus deu inteligência ao homem para descobrir na natureza que Ele criou um princípio ativo para algo que pode resolver o seu problema. Toma um remedinho, irmão. Não tem problema, não. Pode tomar. O que eu estou te dizendo é que, mesmo diante de várias coisas ao seu redor, mesmo que as coisas não estejam bem, você pode estar guardado em Jesus. E a sua mente e o seu coração guardados no Senhor. Amém? E para a gente encerrar, o verso 8, já pode ficar de pé? Por favor. No verso 8, o apóstolo Paulo vai falar algo muito importante, porque as nossas ações, elas são afetadas por aquilo que nós pensamos. As nossas atitudes são afetadas, aquilo que está no exterior é afetado pelo que a gente pensa. Então no verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que possui virtude e louvor, nisso pensai. Isso precisa ocupar as nossas mentes. Eu disse para você no início que esse texto se tornou meu companheiro. Sabe por quê? Porque eu comecei a orbitar os meus problemas. Eu só chegava ao problema. Eu sou um pouquinho assim ansioso. Um pouquinho assim. E eu comecei a orbitar os problemas. Falei: Jorge, me ajuda, Jorge. A coisa não está legal. E aí eu me encontro com esse texto: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes façam seus pedidos diante de Deus, por meio da oração, da súplica, e sempre com gratidão. E a paz de Deus, mesmo que nada de fora mude, a paz de Deus vai guardar meu coração e minha mente. Eu quero começar a pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que tem boa fama. E aí você começa a viver o seu dia olhando para as coisas e falando: Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela minha família, pela minha casa, porque eu tenho comida. Começa a agradecer ao Senhor pelo que você tem. Começa a dizer: Senhor, obrigado, Jesus. Eu estou vivo, eu estou de pé, eu estou respirando. Obrigado, Senhor, porque eu acordei hoje pela manhã, porque eu posso tomar um banho, porque eu posso ir trabalhar. Obrigado pelo vigor, obrigado pela força. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sol que insiste em brilhar sobre nós. Seja engrandecido, Senhor, pelos pássaros que cantam. Isso não é loucura, isso é colocar na mente aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é amável, aquilo em que há louvor. Você pode, no seu lugar agora, começar a orar a Deus e a colocar diante do seu Senhor os seus pedidos. Quais são as coisas que têm tirado o teu sono? Pelo que você tem se desesperado, meu irmão? Coloque isso diante de Deus. E ainda que nada mude, ainda que você saia desse lugar e o problema continue, você vai ter paz no seu coração. Uma paz que excede o entendimento. Ore ao Senhor agora.